Depois também gostava de dar os parabéns ao Centro de Cultura Espírita pelo 15º aniversário, não é? Manter semanalmente um calendário de atividades durante tantos anos exige com certeza muita abnegação, muito sacrifício e também muitas alegrias, não é? Então, no tema que nos propusemos trazer hoje, nós vamos falar um pouco sobre reuniões mediúnicas, uma análise multifacetada. Para quem está menos bem informado, as associações espíritas são associações sem fins lucrativos, que têm semanalmente um calendário de atividades. E uma das atividades semanais costuma ser uma reunião mediúnica. O que se faz numa reunião mediúnica? Normalmente, pratica-se mediunidade dentro de um quadro de disciplina, de responsabilidade, e com isso pretende-se ajudar aqueles que já partiram e que possam estar ainda num estado de confusão, de alguma maneira. Então, o que nós vamos ver assim, telegraficamente hoje, será fazer uma referência à multidimensionalidade da nossa vida, não é? Nós não somos só corpo físico, somos muito mais do que isso. Vamos fazer algumas referências às reuniões realizadas em condições controladas, vamos ver alguns números sobre uma amostra de 220 casos e vamos referir um pouco sobre as percepções no plano espiritual, não é? Tudo aquilo que normalmente nós aprendemos nas religiões tradicionais sobre o que será a vida após a morte está errado. Não existe inferno, não existe céu, existem sobretudo estados de consciência, não é? Muitas vezes, no trabalho de esclarecimento, falando com aqueles que já partiram, muitos deles estão à espera de um julgamento. E mediante esse julgamento eles acham que ou vão para o purgatório, que é uma instância intermédia, suponho eu, ou que serão condenados às penas eternas no inferno, ou então que terão direito ao céu, que não deixa de ser outro inferno, porque segundo a crença seria uma forma da gente passar o tempo sem fazer nada, não é? De papo para o ar. Então, mediunidade basicamente é uma forma de sensibilidade que nos permite de alguma forma, mais ou menos ostensivamente, intercambiar informação entre o plano espiritual e o plano material, não é? Basicamente. Se nós quisermos pensar em termos de plano material, é este a que estamos habituados durante algumas décadas, não é? É o corpo físico. O problema é que muitas vezes nós desencarnamos, assim como num sono, e quando chegamos à vida espiritual, despertamos na vida espiritual e temos na mesma um corpo espiritual, com dedos, orelha, nariz, às vezes até óculos. Careca também. E a gente não nota assim muita diferença, não é? Às vezes vai a casa e vê que os familiares não falam connosco, não nos ligam, que mal teremos feito para eles nos tratarem dessa maneira. Outras vezes não há qualquer estado de confusão, não se atina com o caminho para casa, anda-se num meio estranho. Isso é um bocado variável, não é? Mas na verdade nós somos seres espirituais, somos espíritos que têm corpo material e têm corpo espiritual, não é? Isto é importante dizer porquê? Porque a morte só existe para o corpo físico, não é? O corpo físico morre, a morte existe. O corpo físico morre. Mas nós exteriorizamos-nos nesse fenómeno com o corpo espiritual e continuamos a ser os mesmos. A questão da mediunidade é sobretudo, digamos que, uma expressão de natureza telepática, não é? Entre aqueles que já partiram e o médium que tem essa sensibilidade. E isso, de início, quando aflora assim em turbulência, pode até parecer-se com determinadas doenças. Mas a verdade é que isso pode ser educado, pode ser equilibrado e a pessoa aprende a lidar com a sua sensibilidade de uma forma completamente normal, não é? Então, quando nós partimos, levamos o que temos cá dentro, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, não é? Não levamos o carro, não é? Quando se tem, não levamos a família, não é?
mas levamos o nosso estado de consciência. É por isso que é muito importante, no dia a dia, nós procurarmos estar mais ou menos atentos àquilo que pensamos e sentimos. Porque o bilhete está comprado e de repente acontece e nós mantemos um processo de continuidade. Se nós temos sentimentos pesados, habitualmente, quando isso acontecer, provavelmente vamos ser catapultados para a vida espiritual com a mesma atmosfera psíquica, não é? Isso vai nivelar as nossas percepções visuais, auditivas e até tácteis no patamar vibratório em que estamos ambientados. Isso quer dizer que se tivermos uma mãe, um amigo, um guia espiritual em bom estado no plano espiritual, às vezes tenta falar connosco e nós nem o conseguimos ouvir, ver, nem sentir, não é? Demora o seu tempo. Também não ter sentimentos pesados, não cultivar mágoas, não ter propósitos de vingança, não é? E coisas que tais, só por si também não resolve, porque não ser mau e não ser bom também não muda nada, não é? Veremos à frente que a maior parte dos espíritos assistidos nestas reuniões são na escala espírita ao nível 7, que é o nível do amorfismo. Não são bons, nem são maus, não é? Por outro lado, se nós procurarmos chamar bons sentimentos, não é? No dia a dia, à nossa mente, aos nossos corações, isso vai permitir que quando desencarnarmos, consigamos ver aqueles que se afinizam com esse tipo de vibrações, não é? Aqueles que estão bem, que estão esclarecidos, etc., e que nos podem ajudar. Nós, muitas vezes, no dia a dia, pousamos a mente no stress, não é? Não tem mal, desde que não seja muito tempo. Ninguém vai conseguir ser sempre muito atinadinho, assim numa linha direitinha. Não é possível. Não somos robôs. A gente vai ter fases boas e vai ter distrações. Mas desde que perceba que se está a distrair, pode retomar a fase boa, construí-la, reconstruí-la dentro de si. E vai andar assim. É mesmo assim, procurando permanecer mais em fases boas. E isso nós vemos pela maneira onde é que nós temos a mente pousada quando a gente descasca as batatas, não é? Quando passa a ferro, que a minha mulher nem me deixa. Quando se faz a cama, não é? Quando se põe a mesa, quando se vai para o trabalho. É aí que a gente percebe onde é que costumamos pousar a nossa mente. E no trabalho em que falamos com aqueles que pretendemos ajudar através da mediunidade, nós temos também que lhes tirar as mentes das dificuldades emocionais e ajudá-los a colocar a mente em posição construtiva, para que eles possam abrir as suas percepções e ver quem os pode ajudar na vida espiritual, não é? Então nós temos estes quadros, que são relativamente comuns, não é? Na internet, para quem faz buscas de imagens. As emoções. Isto leva-nos a uma ideia que é interessante. Muitas vezes vemos a questão das virtudes, não é? De procurarmos ter uma vida mais próxima do que sejam as virtudes, que Jesus também enunciou no Evangelho, como sendo algo facultativo, não é? Pronto, olha, aquele consegue, que bom para ele. Eu tenho muita dificuldade. Não é por mal, está na minha natureza. A gente gosta de se desculpar, não é? Pronto, ele tem talentos que eu não tenho e a gente fica numa boa. Mas a verdade é que isto, entendido de uma forma experimental, demonstra-se que não é propriamente facultativo. Todos nós temos talentos iguais para dar essa volta e é do nosso interesse pessoal dar mesmo essa volta, não é? Para estarmos bem. Ninguém gosta de estar mal. Então, se nós fizermos um exercício de imaginação e somarmos todos os esclarecimentos através da mediunidade que foram prestados, doutrinações, evangelizações, como quiserem chamar-lhes, em todos os países da Terra, não é? Em todos os centros espíritas, nós encontramos ritmos, digamos assim, específicos nessa fase de esclarecimento. Então, nessas reuniões, quando o médium formado para esse efeito dá passividade ao transe mediúnico, altera-se a sua expressão corporal, nitidamente,
E antes de começarmos a desbobinar informação, a gente tem que ouvir, cumprimentar e ouvir. Porque normalmente nunca fazemos ideia que tipo de assunto vem aí, que tipo de problema está para chegar, nem quem o traz. Então, depois de ouvir, nós podemos avaliar. Se ele tem uma expressão de sensações de dor, a gente tem que aliviar. Porque se não aliviarmos, ele imerso naquelas sensações que são criadas por si próprio, pela sua mente, pelas suas impressões, não está para nos ouvir, não é? Eu recordo-me de um caso aqui há uns anos, que não fui eu que esclareci, mas estava na reunião, em que o médium assume um transe mediúnico na altura adequada de alguém muito indisposto gastricamente, estômago, mal-estar no estômago terrível. E então a pessoa que o estava a atender, muito religiosa, começa-lhe a falar do Evangelho e tal, e não sei o que mais, e ele revolta-se. Então, eu aqui cheio de dores, venho cá falar de coisas da igreja, cara, pior que estragado. Ele estava certo. Ele precisava era de um médico, não é? De alguém que o ajudasse a sair daquela situação de dor. Venho cá falar do Evangelho, parece maluco, não é? Então, a gente tem que aliviar. E, curiosamente, isto é mesmo experimental, porque, em teoria, pareceria não funcionar. Mas o facto é que se nós fizermos uma prece espontânea, curtinha, palavras simples, geralmente convém pedir permissão para eles aderirem à nossa intenção de orar a favor do seu bem-estar, etc., não é? Que assim acompanham-nos e interiorizam. Os amigos espirituais dizem-nos que todos nós, encarnados no corpo físico ou desencarnados, é como se estivéssemos sempre envolvidos por um mar de boas vibrações, de ajudas sempre disponíveis, certo? O problema é que nem sempre nós estamos dispostos a criar condições de fixação dessa ajuda. Então, quando algum espírito se manifesta com essa dificuldade, a gente trata-o sempre bem, não é? E convida a uma prece a favor do seu bem-estar, da sua paz, não é? E com muito carinho, qual se fosse nosso pai ou nossa mãe, ou nosso filho ou nossa filha, não é? Ou até nosso irmão, com todo esse sentimento bom, a gente faz uma prece simples por ele e no fim sente-se uma atmosfera ampliada pelos amigos espirituais de muita paz. É mesmo paz, quase que se apalpa a paz à nossa volta, não é? E depois acentua-se, reforça, já viste quanta paz? E eles de facto, já me estou a sentir melhor. E a gente bota melhor nisso, não é? Muito melhor. Estás a sentir algo que já não precisavas de sentir. A prece, simples e espontânea, é um autêntico sedativo de bem-estar, certo? Depois eles estão disponíveis para nos ouvir. Então, depois de aliviar, se não evidenciar dor, tudo bem. Muitos não têm dor nenhuma, nem psicológica, nem sensação de dor física. A gente tem que perceber se ele sabe que já está na vida espiritual. Parece estranho, não é? Como é que a morte do corpo físico, uma coisa tão importante, nos pode passar ao lado? Parece absurdo, visto daqui. Mas é assim que acontece, na maioria dos casos deste universo de necessidade de ajuda. Então a gente tem que perguntar se sabe que desencarnou com jeitinho, porque morto tem pânico da morte também, quando não sabe que já desencarnou. Então mais vale pôr o ónus em nós, que assim o problema é meu, já não é de com quem estou a falar. Olha, eu acredito que quando o meu corpo tombar, quando ele morrer, eu vou continuar a viver. E ele acredita no que quiser, diz ele, quando não sabe que já está desencarnado. E vai com jeitinho, não é? Quando ele percebe, às vezes demoram mesmo a perceber que já estão na vida espiritual. Como é que eles podem estar mortos se estão a falar connosco? Não é? Acham que o estamos a enganar. Mesmo com jeitinho. Nesta altura, depois da prece, as percepções deles já abriram também. Porque os seus sentimentos melhoraram. A própria ligação ao médium de psicofonia faz com que a atmosfera positiva do médium, que teve disciplina mental em casa, orou, não é?
bem-estar interior. Quando se faz a ligação, o médium sente a psicosfera turbulenta do espírito comunicante, mas o espírito comunicante também leva de volta às boas vibrações do médium. Isso é o choque anímico. Já é muito bom para despertar as percepções espirituais. E então, nessa altura, nós já podemos, olha, observa aqui à nossa volta, com certeza vais ver mais coisas do que quando aqui chegaste. E eles começam a ver o ambiente da sala, que normalmente tem meia dúzia de pessoas, começam a ver outros que estão de pé, está toda a gente sentada, que são os amigos espirituais, alguns emitem luz do seu corpo, do corpo espiritual, e há outros em situação de pauperada a receber ajuda desses mesmos médicos, dizem eles, ou enfermeiros espirituais. A dada altura, na conversa de esclarecimento, o que vai acontecer é que há de chegar algum amigo da equipa espiritual ou aparece-lhes um familiar que eles sabiam que já tinha partido e vem convidá-los a acompanhá-los para continuar o esclarecimento, certo? É um trabalho muito interessante com um ambiente muito fraterno, não é? Muito feliz. Então gostava só para ilustrar, porque muitos deles no final dizem, mas ninguém sabe isto. Isto é secreto. Então, eles próprios apelam a que a gente divulgue as histórias deles, para que as pessoas saibam como é que as coisas se passam. Então transcrevemos da gravação de áudio um caso que achamos que estava à mão. Então o médium altera a tal expressão corporal no trabalho e a gente começa a pesca, não é? Em que é que podemos ajudar? E o médium, atuado por uma entidade espiritual necessitada, diz, ai, a minha cabeça. E a gente diz, vai melhorar. O que é que se passou? Sei lá o que é que se passou. Estou cheio de tonturas. Apetece-me vomitar. Vocês já viram o espírito a vomitar? Não tenho equilíbrio. Isso vai passar. Já te lembraste de pedir ajuda? Olha, sinceramente, estava à espera que a ajuda chegasse. Então chegou a hora. Eu não sei que ajuda é que hei de pedir, diz ele. Se chamo os bombeiros ou uma ambulância. Os familiares para me levarem para casa. Os amigos, sei lá. Não sei o que é que... Estou a ver se passa. Eu sei a quem devemos pedir ajuda. Podemos pedir a Jesus. Tenho a certeza de que te vais sentir melhor. Aceitas que faça uma prece? Acompanhas-me em pensamento? Aceito. Uma oração faz sempre bem. Nem tinha pensado nisso, diz ele. A gente faz a prece, não é? Tranquila. E dá uma pausa. Ora, vê como estás melhor. A gente também sugestiona, não é? Para os efeitos serem amplificados. E ele diz, estou um bocadinho. Um bocadinho não. Estou a ver que estás muito melhor. Diz ele, eu também tenho tido assim uns momentos. Às vezes para um bocadinho. Agora parou para melhorar. Sabes que hoje vai ter muito boas notícias. Mas só te as posso dar daqui a bocadinho. Ah, é? Fica logo de orelha, não é? São muito boas notícias. Mas porquê? Porque é assim. Tenho a certeza que quando o meu corpo morrer vou sair. Sou uma alma num corpo físico. O corpo cai como um casaco com a morte. E a gente continua a viver. Já viste que bom? Como é grande o amor de Deus. Vou poder reabraçar os meus familiares que já partiram. Vou poder ter a alegria de os rever. Acreditas nisso? Eu só quero dizer uma coisa, diz ele. Até era capaz de gostar imenso de te ouvir falar nessas coisas. Tudo começou com a oração, muito bonita. Mas estou tão doente. Ah, mas estás melhor. Diz ele, sinto-me tão ourado, com vontade de vomitar. Nem sei o que me aconteceu. Ou se comi alguma coisa. Isso já passou. Agora já não sentes isso. Ainda sentes? Depois da prece ele já não precisava de sentir isto. Então como é que não hei de sentir? Ninguém me tratou ainda, só fez o raio de uma prece, não é? Nunca mais chega ao enfermeiro. Já estás a ser acompanhado. Ora, olha em torno de nós e vê se não vês mais do que quando chegaste.
Eu até estou aqui com os olhos fechados. Ele julgava que ainda estava na situação de dificuldade e de olhos fechados estava mais tranquilo. Mas tens de olhar. Enjoa-me mais, fico mais ourado. Não acredites nisso. É hora de mudar. Eu estou muito... Ora, faz essa experiência, abre os olhos, endireita-te, que ele estava assim meio inclinado. Tem esperança. A fé move montanhas. Eu realmente estava a ouvir aí vozes. Estão a ajudar outras pessoas necessitadas também. Isto é um centro de ajuda espiritual. Se a gente diz que é um centro espírita, espírito tem que ter outro capítulo da explicação, mas vale sintetizar, não é? Diz o espírito, um centro de ajuda. Então também me estão a ajudar. Trouxeram-te até aqui para conversares connosco, para te ajudarmos a observar a realidade que te circunda. Olha, e não há assim outro tratamento a não ser só conversar? Mas tens de olhar a ver se vês algum enfermeiro aqui a tentar dizer como te pode ajudar. Tens de fazer a tua parte, entendes? Estou a ver aqui enfermeiros, são os amigos espirituais. Estão ali ocupados a ajudar outras pessoas. E há de vir um ajudar-me, é? Ora, vê se já não está aí um para te ajudar. Eles são prestimosos. É? Ainda bem. Se calhar, digo eu, foi um deles que te trouxe aqui e nem deste por isso. Estavas tão ensimismado nas tuas preocupações. Acredito nisso, porque eu, olha, por acaso estou a sentir muito melhor. Claro que estás. Estava com a cabeça ourada e agora já passou. Não sei se vai voltar. Isso já passou, eram só impressões. Diz ele, se isto me passar, fico já melhor e isso era um problema do teu corpo físico. Agora só estavas com as sensações. Já não precisas de as ter. Vais ser ajudado. Porquê é que não preciso? O teu corpo físico já não está contigo. Agora tens um corpo espiritual. Lembras-te de São Paulo, das cartas dele? Há uma que diz, semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. O que ele quer dizer é que quando o corpo físico morre, saímos com o nosso corpo espiritual. Às vezes nem damos conta. Sim, é como se fosse uma espécie de sono. Quando acordamos, já estamos no plano espiritual e já passou uma dúzia de anos. Diz ele, estou a entender perfeitamente. Até se deve acreditar, mas as coisas... Também não te quero convencer de nada. Tens de ser tu a abrir os olhos e a perceber. Diz ele, estamos num mundo em que cada um diz o que quer, não é? Ora, olha para esses enfermeiros e diz-me se não são especiais. Sim. Não são bem enfermeiros, digo eu, como os de cá. Alguns são médicos. Diz ele, estão mesmo aqui a trabalhar. São vários. Já viste quantas pessoas estão a ser ajudadas? Realmente, diz ele, é quase uma multidão, não é? Diz ele, olha que engraçado, quem são aquelas pessoas que estão ali? Eu não faço ideia do que é que ele está a ver. São pessoas que também precisam, para problemas variados, de ser ajudadas. Diz ele, aqueles não são pessoas que estejam doentes. Os médicos sim, são os que estão a ajudar. São eles que mandam nisto aqui, são eles que superintendem. Diz ele, estão a olhar para mim. Se calhar vão mandar algum enfermeiro aqui para me ajudar. Pois vão, e vão-te convidar para os acompanhares, para concluírem o tratamento que já começou. Diz ele, vim ter a uma casa porreira. Não sei se chama isto um hospital ou um centro de ajuda espiritual. É parecido, não é? Não é? Diz ele. É dentro disso. Já estás tão melhor? Estou a ficar melhor, estou. Esta ajuda, a oração foi muito bonita. Ajuda mesmo. Quando temos fé, a oração ajuda de uma forma extraordinária. Mas olha, vê se algum desses enfermeiros se dirige a ti para te convidar a segui-lo. Diz ele, acho que sim. Sim. Ele agora já está a falar com o enfermeiro. Sim, está aqui à minha beira. Senhor enfermeiro, vai.
Está a arranjar vaga, digo eu, vai ser rápido. Até me dá a sensação que está a rezar também. E eu percebi, ainda não era a altura dele seguir. Então precisas de mais alguma ajuda. Acreditas em Deus, é? Olha, eu acredito. Não tenho grande fé, mas acredito. Sabes que existimos no amor de Deus, mesmo sem sabermos. E todos caminhamos há tanto tempo numa estrada chamada amor. Olha, mas isso não é... Onde é que está Deus? Está em toda a parte. Deve estar longe como todo, diz ele. Não, não está no teu coração, não está na tua mente, não está em toda a parte. Mas isso são palavras dos padres, diz ele. Não, são dos Atos dos Apóstolos. Os padres dizem isso, mas depois fazem coisas contrárias. Uma pessoa como vai acreditar? Não te guies pelo comportamento dos homens. O que vem de Deus não tem mácula. A mácula é dos homens. Não temos de nos fixar nisso. Olha, tiveste filhos? Tive não, tenho. Lembras-te de quando eram pequeninos? Eram uma graça, uma doçura, diz ele. A gente tem que os trazer para memórias construtivas, não é? Afetivas. E incentiva-se. Amamos os filhos de uma maneira extraordinária. Tinhas uma menina, era um casal, diz ele, mas a menina, como se chamava? É Maria de Fátima. Eu continuo no passado, ele está no presente. Maria de Fátima. E até foi posto o nome em homenagem a Nossa Senhora, diz ele. Sim. Aquilo foram momentos de aflição na altura do parto. E a minha mulher prometeu chamar-lhe Fátima em homenagem à fé que ela tem. Ela tem muita fé em Nossa Senhora. E eu também, já fui várias vezes a Fátima. Olha, estamos a falar e ainda não perguntei o teu nome. O meu é Jorge. Diz ele, sou Carlos Alberto. Olha, eu estou a gostar de falar nestas coisas, mas a qualquer minuto vais ser convidado a seguir para outro tratamento. Sim, é que eu sinto-me bem. É este enfermeiro que está aqui. Está a ajudar-te, diz ele. Está a pôr as mãos e sinto-me tão bem. Sabes que os apóstolos de Jesus também faziam isso. Impunham as mãos, curavam os enfermos assim. Vocês chamam Centro de Ajuda Espiritual? Há aqui coisas que não estou a perceber. É natural. Estás a regressar à tua vida natural, que é no plano espiritual, entendes? Não estou a entender, não. A vida material ficou para trás. Agora estão a dar-te as boas-vindas na vida espiritual. Mas e o que é isso? A vida espiritual? A vida espiritual é quando o nosso corpo morre, vai para a terra e nós saímos do corpo e continuamos a viver. Então quer dizer que vou morrer, é? Não, o teu corpo é que já morreu. Tu nunca morres, estás vivo. E, hora a hora, Deus melhora. Imagina que podes um dia encontrar a tua mãe, revê-la, reabraçá-la, possivelmente mais nova até, o teu pai. Já viste como é grande o amor de Deus? O meu corpo ficou para trás? Perguntei eu. Sim, é normal. A nossa tarefa aqui é ajudar a perceber aqueles que ainda não perceberam isso, de forma a que possam ser felizes na vida espiritual e encontrarem quem os oriente. Então, em traços gerais, estás-me a dizer que já morri? Não, nós não morremos. O corpo físico é que morre. Nasce e morre. Mas nós existimos antes de nascer e continuamos a existir depois do corpo morrer. Então eu sou uma alma? Perguntei eu. Somos todos almas, só que tu já não estás no corpo físico. Estás a falar comigo através de um médium, percebes? Senão não te conseguíamos ajudar, não te ouvia. Estou a entender. Não sei, é como isso acontece. É um fenómeno natural, sempre foi assim. Olha, passaram-me as tonturas, já não estou tonto. Agora só vais melhorar. Foi o enfermeiro. Conseguiu auxiliar-te agindo no teu corpo espiritual, sem medicamentos. Estes que estou aqui a ver, trajados de maneira diferente, são enfermeiros e médicos, mas muito especializados. São médicos da espiritualidade. É como se fossem anjos da guarda. Ouvias falar neles? Sim. Só que eles não têm asas, são pessoas como nós. Pois não, diz ele.
são bondosos, sábios, percebes? E é um desses que te vai convidar a segui-lo para continuar a ajudar-te. Já estou a ver. E ele pasmado, ai meu Deus, já viste como é grande o amor de Deus? Isto são boas notícias. Saíste da perturbação para o esclarecimento, agora só podes melhorar. Já estou a perceber. Então, quantas coisas para aprender, já viste? Emocionado, como é que é possível? Eu não estou a perceber. Não estás a perceber o que é? Como é que estas coisas acontecem? Então nem me lembro de nada. Isto não é estranho. Se nós pensarmos bem quando vamos dormir, a gente nunca sabe qual é o momento em que cai no sono. Só se lembra do momento de acordar, não é? A gente cai no sono e nunca sabe quando é esse momento. Quando nós desencarnamos de uma situação de inconsciência, não é? É a mesma coisa que o sono. A gente perde a consciência, desperta na vida espiritual, passado um tempo. E não nos apercebemos daquela confusão, muitas vezes. Querias lembrar-te do que é preferível. Quando somos operados no hospital não nos dão uma anestesia. Aqui é a mesma coisa. E diz ele, uma pessoa morre, não dá por ela. E agora tenho aqui, agora estás a ser recebido por essas almas boas. Eu estou a ver, e aparece-lhe a mãe. Então está ali a minha mãezinha. Estás a vê-la? Estou. Está bonita? Pois está, ele emocionado, não é? Mas eu não acredito. Então, mas ela morreu. Veio dar-te as boas-vindas. E agora está viva? Ninguém morre. Só morre o corpo, que é como um casaco. Quem é que sabe dessas coisas? Ninguém. Nós fazemos palestras, congressos. E o que se sabe é dos fenómenos. Será verdade? Não será verdade? Será mentira? Exageram? Agora tens o teu testemunho em primeira mão. E agora, este enfermeiro, então vai-me levar? Perguntar à tua mãe se é ele ou se é ela. Pois é, isso que ia perguntar. A ver se posso ir dar um abraço e um beijinho à minha mãe. Claro que podes. Que maravilha. Então, e é mesmo ela, diz ele. Ainda gostava a crer. Boas notícias, já viste? Boas notícias, diz ele. É verdade, tens de agradecer a Deus. E estas tonturas? Já passaram. Mas vão voltar? Não voltarão. Eram impressões antigas que tinhas conservado. Não sei com que tratamento ele conseguiu. Ele depois explica-te. Quem sabe, um dia não fazes o mesmo. Não sei como é que isso se consegue. Aprendes. Faz assim. Vai então abraçar a tua mãe, que temos mais casos para ajudar. Diz ele, ai que bom, vou dar-lhe um abraço. Tem de me explicar estas coisas que eu não percebo nada. Agora são eles que te explicam, a minha tarefa terminou. Está bem, disseste que eras Jorge. Então olha Jorge, obrigado por esta ajuda, que eu não percebo nada, mas vou perceber. Vai-me levantar e eu só então é que percebi que ele não conseguia deslocar-se sozinho. Veio o enfermeiro com ajuda, pegar-lhe por baixo do braço para seguir ao encontro da mãe. Isto é como encontrar uma pessoa na rua e de repente estamos a falar com ela através da mediunidade, completamente espontâneo. Então, durante estas conversas de esclarecimento, vêm muitas coisas à baila. Nomes, locais, situações, coisas assim inesperadas. Se nós não registarmos os dados que forem possíveis no dia seguinte, passado uma semana ou 2 dias já ninguém se lembra de nada, não é? Mas se nós anotarmos, depois podemos ter números sobre factos que são muito interessantes até como matéria de estudo. Isso que foi o que fizemos com a nossa Joaninha, com dados da reunião mediúnica em que colaborámos nos arredores do Porto e com dados aqui também do CCE. Este póster está no site da ADEP, encontram-no lá, e foi apresentado nas jornadas do ano passado no Centro de Congressos aqui de Caldas da Rainha. Às vezes as pessoas perguntam, mas esses pósteres são científicos? Não é importante se é científico ou não, o importante é se é rigoroso, se é sério, não é? Se nós formos
para pessoas que têm uma perspectiva materialista da vida, vão dizer, mas isso não tem valor nenhum, porque parte do pressuposto que a vida continua após a morte. A partir daí, já na sua base está fragilizado, já não serve para nada. Mas não é assim. Malta está a falar de cor. Nós estamos a lidar com o transe mediúnico. E o transe mediúnico é aceito em psiquiatria já desde 2003, vejam, no Código Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde. Desde que seja esta prática mediúnica existente num contexto cultural em que esteja integrada, certo? Aí não é considerado perturbação nem nada disso. Portanto, nós estamos a lidar com transe mediúnico, a partir daí isto é tudo válido. Agora vejam a quantidade, em 220 casos, que estavam conscientes de já estar na vida espiritual. Uma minoria, 30%, não é? 67%. Contra 68%, 152 não sabiam que estavam já na vida espiritual. Também estamos a falar só de um universo de necessidade. Há muita gente que desencarna, vê quem os vem dar as boas-vindas sem stress nenhum, certo? Isto é um universo restrito, é só dos que estão necessitados. O motivo do atendimento. Vejam, 28% destes casos, não quer dizer que seja sempre assim, mas 28% destes casos apresentavam de início uma sensação física de sofrimento, não é? Motivo da desencarnação. A maior parte não faz ideia. Como é que passou para o outro lado? Não sabe como é que morreu. E nós também não sabemos. Outros sabem. Estão a ver? 9% suicídio. O suicídio é a pior maneira que temos para partir para a vida espiritual. Traz muito sofrimento, sensação de dor física, psicológica, etc., com danos às vezes para vidas posteriores. São impressões que ficam danos no perispírito que depois são absorvidos no corpo físico futuramente. 23% de acidente. 9% assassinados. Vários tipos de doenças, estão a ver ali, idade avançada 8%. Mas a maior parte não sabe e esses não estão aqui contemplados. Depois, por quem é que foram encaminhados? Estão a ver, a equipa espiritual é campeã, 73%, não é? O que é que isto quer dizer? Nunca ninguém está desamparado. A gente cria condições de fixar ajuda, está logo ali. A ajuda está sempre, nós é que podemos não a fixar, certo? Familiares, 18%. E outro, apenas 8%, vizinho, etc. Na escala espírita que está no Livro dos Espíritos, vejam que a maior parte são espíritos neutros, nível 7, não é? Nem bons, nem maus. Não chega, temos que ser construtivos na nossa vida, não é? Agora trago aqui assim, com base nas anotações aqui do CCE, que eu consegui ter acesso. Temos aqui alguns médiuns e vejam a relação entre médiuns de perfil feminino e espíritos comunicantes necessitados de ajuda de perfil masculino ou feminino, como é que dá? Vejam, o médium masculino com 16 espíritos de perfil masculino, só nos dados que eu tinha acesso, são poucos, não é? Vejam o médium feminino 7, que é o verde clarinho, não é? Com 16 espíritos de perfil feminino contra 18 de espírito masculino. Isto é pouco comum, 50%, pelo menos de acordo com os dados que temos lá do norte, mas pode acontecer perfeitamente. Vejam o médium feminino número 8, que é o vermelho. 14 espíritos de perfil feminino contra 20 de perfil masculino. Os homens estão sempre a perder nestas coisas, parece. O médium F5, vejam, feminino, que é o cor-de-rosa. 14 espíritos de perfil feminino contra 29 de masculino. Aqui já está mais parecido com os dados que temos lá do norte. Médium feminino 4, vejam, é o lilás. 16 espíritos de perfil feminino necessitados contra 36. E a gente agora pergunta, porquê é que os homens são mais abundantes nas reuniões de necessidade de ajuda espiritual?
Está na cara. Não é? Já é um campo de estudo, colocam-se hipóteses. Será a educação, a cultura, o homem é duro, não é? Tem que defender o território, até noutras espécies, e isso não pode dar-se a sentimentos nem ser mole, como dizem alguns espíritos, quando estamos a esclarecê-los, não é? Pode ser, mas queres-me amolecer, não pode ser, tem que ser duro, e tal. Mas é interessante estudar isto, não acham? Não acham? Se a gente não tomar nota, vai tudo, não temos. Então vejam, isto já são dados lá da reunião nos arredores do Porto. Ainda o perfil masculino e feminino. Vejam que são 83% dos espíritos de perfil masculino, entre 3 médiuns, 2 femininos e 1 masculino, para 17%, não é? É uma desproporção muito grande. Vejam ainda, nessa reunião lá do Norte, o médium masculino comparado com um dos outros 2 médiuns femininos e depois no outro gráfico com o outro médium feminino. Nas mesmas reuniões. São poucos números, mas dão uma ideia. A amostra é pequena. Vejam, espíritos de perfil masculino no médium masculino. Eu disse perfil masculino? Quer dizer, no médium masculino, espíritos de perfil feminino. Vejam, 7 para 27 masculinos. É muito grande a desproporção. Vejam com a médium feminina, na mesma reunião, 5, nas mesmas reuniões, 5 de perfil feminino contra 30. Estão a ver como é parecido, independentemente do médium ser feminino ou masculino. Vejam o mesmo médium com a outra médium feminina. São 4 contra 31 masculinos. E vejam, na outra médium feminina, 8 contra 25. Em 8 casos, o perfil não chegou a ser definido por quem esclareceu. Não acham que é interessante pensar sobre isto? Não é? Nessas colunas nós registamos estes dados, basicamente, não é? E por fim, é como diz André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do médium Franciscano de Xavier, quando Clarencio, numa conversa, o instrutor espiritual diz que sem amor no coração não teremos olhos para a luz. Ele consegue enunciar nesta meia dúzia de palavras uma lei da natureza. Não é? Nada disto se passa à revelia do que é natural. Não há artes mágicas. É uma lei natural tão constante como a lei da gravidade. A gente deixa cair, cai ao chão. São leis da natureza, imutáveis. Se nós interiorizarmos, nos habituarmos no dia-a-dia a interiorizar sentimentos mais enternecedores, mais felizes, não é? Mais construtivos, se deixarmos cair as nossas respostas automáticas à agressão, às mágoas, não é? Essas coisas que temos experiência, a gente esvaziar esses assuntos e substituí-los por memórias construtivas, compensadoramente afetivas, nós vamos enviar tudo isso ao universo e retorna de recursos afins, retorna com recursos afins enriquecidos que são assimilados no nosso corpo espiritual e nivelam as nossas percepções espirituais em função do que sentimos, não é? Por isso é que procurarmos ter um mundo interior mais pacificado, mais feliz, pensar o melhor das outras pessoas, não é? Tudo isso nos ajuda a pousar a mente de uma forma feliz, de uma forma mais construtiva e também a sermos mais acessíveis aos conselhos que os nossos amigos espirituais nos dão, sem se substituir ao nosso livre-arbítrio, já que os ouvimos como se fossem muitas vezes pensamentos nossos, deixando-nos, abrindo-nos o leque de hipóteses, de soluções para os nossos problemas, sem que com isso deixemos de ser nós a escolher as soluções, não é? Então, é esta a grande caminhada que nós temos pela frente, não é? Já Jesus dizia no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. É a vida espiritual, não é? De onde nós viemos, para onde vamos. Esta passagem é a bolsa de estudo que nós conseguimos. A gente tem que aproveitar para fixar em nós próprios a tendência de procurar o amor incondicional de que Jesus nos fala, o mais possível, dentro das nossas limitações, e o nosso progresso intelectual. A sublimação das nossas várias inteligências, não é? É isso que nós andamos a fazer no meio familiar, com todos os problemas que nos pedem superação, sublimação, equilíbrio, no meio profissional, nos nossos tempos livres, em toda a parte. Graças à imensa bondade de Deus, que ainda estamos muito longe de compreender completamente. Era esta a mensagem que trazíamos hoje, e peço desculpa pela demora em dizer tão pouca coisa. Pôs os espíritos a falar é uma técnica. Isso é verdade. Então, ainda temos algum tempo para abrirmos aqui um espaço de debate, para alguma questão que queiram pôr ao Jorge acerca do tema que ele nos trouxe, ou do outro relacionado com a doutrina e que gostassem de ver aqui esclarecido por ele. Vamos aproveitar que hoje já não temos só no jornal, temos aqui. Não é? Galvão. Eu tenho uma pergunta a fazer que se relaciona com a forma como nós nos comportamos aqui na Terra. E vou citar uma frase que o Chico Xavier disse. E diz assim: nós, os seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os espíritos estão para nos auxiliar. Isto leva-me a pensar se nos é lícito ou não nós maltratarmos animais, como maltratamos, como nós, e até matá-los para a nossa alimentação, uma vez que até temos alternativas. O que é que podemos dizer? O Galvão faz-me uma pergunta difícil, até porque a nossa tendência, quando não há uma fonte doutrinária assim muito taxativa, não é? Existem várias fontes bibliográficas, eu não conheço todas, mas parece-me que nós temos que ter sobretudo bom senso. É evidente que o bem-estar animal caracteriza sociedades mais evoluídas, não é? Uma sociedade pode medir-se se é evoluída ou se é atrasada pela forma como trata os animais no seu meio, não é? O facto, porém, é que nós podemos ter pessoas que são vegetarianas e serem extremamente cruéis para o seu semelhante. Portanto, é um bocado aquilo que Jesus dizia, não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai dela, não é? No Evangelho. Portanto, tem que haver bom senso e equilíbrio. Dizem grupos de cientistas, isto é consensual atualmente, que a humanidade não vai poder continuar a consumir a proteína animal que tem consumido nas últimas décadas. Vai ter que procurar fontes alternativas, não é? Já antes de haver esta abundância de proteína animal, nós usávamos muito plantas da família das leguminosas, que são ricas em proteína vegetal. É o caso das ervilhas, feijão. As ervilhas são nativas, são daqui. O feijão veio de fora com os descobrimentos. Havia os xícharos, que era até cultivado em terrenos pobres de serra, não é? De montanha. Quase desapareceu.
perfeitamente comestível, com proteína. Outras opiniões voltam-se para a produção massiva de gafanhotos, que será fácil e barata. Isso faz a compensação de proteína animal, mas os peixes, uma grande parte das espécies de peixes que nos chegam à mesa já estão em estado crítico nos oceanos e não há perspectivas de melhorar tão cedo. A produção de carne tem gastos de água potável, que é um bem escasso. Tem uma produção de poluição grande, não é? Que também vai ter que ser contida a bem ou a mal, não é? Portanto, a sociedade está num ponto de ebulição em que alguma coisa vai ter que mudar de uma maneira ou de outra. Agora, a nível pessoal, se nós pudermos ir equilibrando a nossa própria conduta nesse sentido, estamos a ajustar-nos ao futuro, não é? O facto de uma pessoa ser vegetariana ou ser omnívora é uma questão de consciência pessoal. Ninguém é a pior pessoa, do meu ponto de vista, porque é omnívoro, ou seja, come de tudo, com equilíbrio, não é? Em princípio, ou ser só vegetariano, não é? Isso é uma questão pessoal. Agora, a necessidade obriga, e o futuro vai obrigar-nos a ter equilíbrio, porque os bens são escassos, não é? Os bens alimentares são escassos. Haveria mais a dizer, mas eu não terei muita competência para completar o resto, mas isto é o que me parece ser justo pensar. Jorge, pelos gráficos que apresentaste, quer dizer que os homens vão todos para o mundo espiritual inferior e as mulheres para o mundo espiritual superior. Terá a ver com o padrão de comportamento dos homens mais agressivos e as mulheres mais sentimentais? Olha, isso... Poder-se-á encontrar essa ponta? Os dados não são definitivos. Naquela amostra deu este resultado e em amostras anteriores, sem individualização do perfil masculino ou feminino dos médiums, também dava uma desproporção enorme. Se for assim, já sei para onde é que vou, não é? Agora é evidente que há uma percentagem razoável de homens que desencarnam muito bem e de espíritos de perfil feminino que ainda assim precisam de grande ajuda, não é? Portanto, agora, nós podemos pensar o que é que poderá explicar de facto uma desproporção tão grande que parece ser constante, mas que terá que ser confirmada em novos resultados, em amostras maiores e noutros grupos no futuro, não é? Mas eu acredito, posso estar enganado, que há um padrão que se vai verificar. Se nós virmos bem, e até na nossa própria família, eu vejo que a minha mulher é muito mais ligada a todos os detalhes de necessidade dos filhos, até exagera. Dos filhos do que eu, não é? E eu preocupo-me com eles, é evidente, mas também não sou assim, não penso em tudo, vou acompanhando, não é? O facto de isso é assim, nós vemos-nos hoje como estamos, não é? Mesmo do ponto de vista das culturas materiais, sociologicamente. Mas a verdade é que isto é uma curva evolutiva das sociedades. Na nossa cultura, digamos assim, os homens, por natureza, era quem tinha que ter músculo, não é? Não era só na nossa espécie, não é? Vamos às alcateias dos lobos e nós vemos que os machos tendem a ser mais encorpados do que as fêmeas, não é? Os bisontes, o bisonte europeu, por exemplo, os machos também são mais encorpados que as fêmeas, por causa da contenda territorial e do acasalamento. Noutros primatas, os chimpanzés alfa em estado selvagem, não é, lá em África, também são mais musculosos, não é? É natural que na curvatura dos hominídeos, de onde a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, derivou, essa curva evolutiva tenha também dado função ao homem, uma função útil, digamos assim, de defesa da família e do território. E aí a confronto físico tinha que exigir músculo, força, não é? E rudeza. Por outro lado,
capacidade de observação, uma inteligência perspicaz, uma antecipação e uma tendência para a cooperação e não para o conflito, terá sido desenvolvida pelo sexo feminino nessa mesma tendência evolutiva, não é? Isto que eu disse em relação ao sexo feminino estará associado a emoções, não é? A comportamentos de condão afetivo que estejam mais associados a sensibilizar do ponto de vista positivo, digamos assim, do ponto de vista construtivo, a sua própria maneira de sentir e de pensar. Como o nosso pensamento vai-se, mesmo sem sabermos, pelo universo, de acordo com a sua natureza, se enriquece e volta, entra na tessitura do corpo espiritual e configura a amplitude da nossa visão, da nossa audição, das nossas percepções espirituais, é natural que tenha mais facilidade pelos ritmos afetivos da sua vida, ou mais afetivos da sua vida, lhes seja mais fácil ver entidades mais esclarecidas quando se dá conta de estar no plano espiritual, não é? Eu acho que isso explica em boa parte. No entanto, é uma questão para se estudar e deve haver outros pontos de vista, não é? Vamos continuar? Mais alguma questão? Estão fartos de me ouvir. Já estão fartos. Não, só não. Já teve a oportunidade de ajudar um suicida? Sim, os suicidas são casos que os amigos espirituais trazem. Os espíritos, primeiro, eu não disse, não se manifestam assim em lotaria, não é? A equipa espiritual que superintende estas reuniões, quando são bem feitas, organizadas, etc., disciplinadas, a equipa espiritual é muito competente, mais ampla e muito mais especializada. E estabelece critérios de trazer quem pode receber ajuda. Os que ainda não estão capazes, e dentro desse critério fazem uma avaliação muito correta, muito sensata, não é? Quando chega a uma altura em que é possível trazer, e o grupo tem condições para isso, trazer alguém numa situação de suicida para o erguer, para acabar essa fase de sofrimento, não é, em que ele se meteu, ele vem pelo médium, exprime sempre uma grande sensação de dor física, mesmo que já tenha passado décadas, inclusive já esteja desligado do corpo físico, é o que a nossa experiência nos diz, e depois de intervenções com gente da saúde espiritual, enfermeiros, médicos espirituais, da nossa conversa que lhes traz a mente para uma situação melhor, do choque anímico que é terapêutico, não é? E de todos esses recursos que nós nem compreendemos completamente, eles normalmente adormecem-nos e levam-nos a dormir para uma instância no plano espiritual onde fazem um sono reparador para depois continuarem uma terapia e o assunto ser mais amplamente avaliado, não é? Há um caso de um suicida com cancro de pulmão num hospital que estava em situação quase terminal, que nos apelou que nós explicássemos, falássemos, insistíssemos que, por muito dramática que seja a situação de alguém nesta vida, que nunca, mas nunca se suicide, porque é muito pior do que o mal que pensam estar. Esse caso, o apelo dele está inclusivamente neste livro, não tem nada a ver com ele estar aqui ou não. É um dos casos de suicídio que está aqui retratado. O apelo dele é que se fale disto, porque ele já não podia ver a família a visitá-lo e a sair destroçada dali, não é? Aquilo arrastava-se, então arranjou maneira de se enforcar e ele descreve a sensação de perturbação terrível que sentiu depois de já não conseguir voltar atrás, não é? Então, nesse caso, há uma intervenção terapêutica, há alívio de dores, ele começa a manifestação com muita dificuldade em respirar através do médico, gente nem dá para falar, ataca logo com a prece, não é? A prece traz benefícios imediatos, ele começa a conseguir falar e a explicar a história, a gente a interagir com ele, a trazê-lo para uma situação melhor e no final, 20 minutos, 25 minutos,
os amigos espirituais intervêm, ele sente-se a adormecer e vai a dormir nas mãos deles. Mas antes disso apela a que se divulgue, não é? Não chega, porque as pessoas não acreditam, muitas delas. Precisam de apoio. Quando há uma situação de ameaça de suicídio, não chega a dizer que a vida continua. Tem que ter apoio psiquiátrico, não é? Tem que ter acompanhamento psicológico. Tem que ter todas essas componentes para que a pessoa não se sinta envolvida nessas dificuldades. Mas esse é um padrão universal em qualquer reunião mediúnica. Os casos de suicídio são dos mais sofridos quando se manifestam nestas reuniões para ser ajudados. Até chegar ali, ele já deve ter passado. Já se passaram uns anos, normalmente. E mesmo que já esteja mesmo desligado do corpo físico, ainda mantém aquelas sensações porque não sabe sair delas tão rapidamente. Não é? Diga. Eu vou falar de um caso que se passou com um amigo meu. Tentou suicídio 4 vezes. A 4ª vez conseguiu ficar abaixo do comboio. Não morreu. Ficou a depender de nós para tudo. Passado meia dúzia de meses já estava em casa, mas dependia de nós para tudo. O lado esquerdo ficou todo imobilizado. Apesar que teve muito tempo no hospital até que regressou para casa. Chegámos à conclusão que só depois de pedir perdão a algumas pessoas, ao fim de 30 e tal anos, nunca foi feliz, nunca foram felizes como casal, e quando começaram a ter alguma felicidade, apesar do que se tinha passado, assim, do nada, partiu. É interessante. É interessante. O que é mais comum. Sim, sim. Pois, não, é difícil, não é? Aquilo é como manteiga. O nosso corpo físico com um aço daqueles é como manteiga, não é? Mas mesmo que as situações sejam dolorosas, nós podemos pensar que do nosso ângulo material as situações parecem terríveis, não é? Parecem dramáticas, mas se nós virmos isto num contexto mais amplo, não é? Muito além das nossas limitações, nós percebemos que por muito graves sejam os nossos delitos, os nossos erros, as nossas loucuras, tudo dentro das leis da natureza, não é? Acaba por se recompor e há sempre oportunidades de reerguimento, de refazimento, não é? Nem que seja com reencarnações terapêuticas, não é? Porque a reencarnação muitas vezes também é uma terapia, não é? Eu lembrei-me agora de uma coisa, desculpa lá. Uma das coisas que mais se encontra no atendimento são pessoas com complexo de culpa. Lembrei-me agora de repente disso. Na tua experiência, têm aparecido, por exemplo, sei lá, pessoas que até são melhores do que o que pensam, mas derivado do seu complexo de culpa, que achar que não prestam, que estejam numa situação de perturbação? Ou não? Sim, sim. Aquilo que o Lucas disse é o que nós vemos nestes espíritos é o que vemos nas pessoas que estão no corpo físico. São as mesmas pessoas, só que sem corpo físico ou com corpo físico, não é? E em muitos casos, mesmo já quando já estão no plano espiritual, parece que nós vimos com uma predisposição para nos culpabilizarmos, para sofrermos, como se isso nos fizesse melhores pessoas. É impressionante. Lembro-me de alguns casos de espíritos já em fase de avanço, já quase na fase terminal do esclarecimento, em que eles diziam, já sofri tanto que já devo ter pago uma boa parte dos meus erros. Como se a gente compensasse os outros por sofrer, por se macerar a si próprio. A gente o que é que vai dizer, não é? É complicado, mas a verdade, isto é liga-se um bocado com aquela parte que se estuda no Espiritismo da escala dos mundos. Os mundos primitivos, não é? A força bruta. Os mundos de provas e expiações.
os mundos de regeneração e os outros, que a gente não sabe falar sobre eles porque estão muito longe. Os mundos de provas e expiações, que é o nosso patamar, não é? São aqueles em que ainda elogiamos, digamos assim, a pena de talião, olho por olho, dente por dente, não é? Quando a gente na rua vai no trânsito, eu contra mim falo, e há alguém que vai muito devagarinho, a gente tem que levar o miúdo à escola na hora, já vai em cima, em plena cidade, e vai devagarinho, e para, aquilo vai virar para vermelho o semáforo e ele trava, e passa e a gente fica no vermelho. Eu não tenho, normalmente, bons pensamentos. Não vou estar a enganar-me a mim próprio, não é? Com o que sei devia ter, mas ainda não resolvi esse reflexo condicionado. Bem, e o problema é que nós vemos que no horizonte evolutivo das provas e expiações, nós cobramos aos outros, gostamos de cobrar, fizeste-me isto, vou-te fazer isto, não é? Ou então diz à sócia lá em casa, então eu pus a mesa tão direitinha e tu agora vens-me dizer que a mesa está do avesso, a toalha está do avesso, olha que esta tinha que pegar em algum defeito. Hoje em dia a lexívia põe tudo da mesma cor, não é? Como é que a gente vai saber qual é um lado e outro? Nós temos tendência a ser cruéis, não é? Inflexíveis com os outros. O que a gente não percebeu ainda, e mesmo que tenha percebido, vai demorar um tempo a mudar, que isto é mesmo assim, dependendo da sua aplicação. Quando nós somos rigorosos com os outros, quando um dia tivermos um momento, um insight, em que vamos ter que nos reavaliar, e isso faz-se no nosso inconsciente, o problema é esse. Nós vamos ser tão rigorosos como somos com os outros. É isso que Jesus diz no Evangelho, com a medida com que medires, serás medido. Não é nenhum juiz que vem de fora, somos nós, não é? É por isso que é muito importante no dia-a-dia a gente aproveitar todas as oportunidadezinhas que surgem de ser tolerante com os outros. E repetir, e insistir, e desperdiçar, não é? Mesmo que não mereçam. Ser tolerante no nosso limite. Porque vai chegar uma altura em que nós vamos ter noção do nosso passado recente e o nosso inconsciente pode vir a cobrar-nos organicamente no corpo espiritual até esses mesmos problemas. É por isso que devemos perceber, ser inteligentes e perceber que não é por sofrer muito que a gente vai ser a melhor pessoa, não é? Nós vamos ser melhores pessoas se causarmos dano a alguém, a gente tem que compensar. Se esse alguém já andou, passou à frente evolutivamente, há outros numa situação idêntica que a gente pode compensar também, através de comportamentos que ajudem o próximo e não através da sua autopunição. Punir não ajuda, isso é coisa da Idade Média, de monge e de freira, se calhar, sei lá. De se chicotear, crucificar, isso é de doido, isso é paranoia, não é? Não adianta sofrermos, nós nascemos para ser felizes. Quanto mais entendemos o funcionamento das leis da natureza dentro da nossa consciência também, mais vamos saber lidar com elas sem nos magoarmos. É isso que a gente aprendeu para andar em duas pernas, certo? Quando começamos a ensaiar com um ano, sensivelmente, os primeiros passos, a cabeça, o joelho, o cotovelo, não é? A gente cai. Estamos a aprender a articular a musculação com a lei da gravidade. A lei da gravidade não é má. Sem ela a gente não tinha oxigênio para respirar. Não é? Estava aqui o computador a bailar e eu tinha que carregar na tecla, tinha que andar atrás dela. Não havia nenhuma força que organizasse isto tudo. Por isso as leis da natureza oprimem, mas é um mal menor, é um bem maior na medida em que organizam. Até as leis humanas, só que são imperfeitas. Estas são imutáveis, não é? Portanto, as leis que regulam a natureza humana, que nos fazem sentir bem interiormente quando a gente sente amor, não é? Quando nós temos um gesto sincero, fraterno,
traz-nos bem-estar interior, estamos a agir com leis da natureza que a nossa consciência interpreta. Então é muito importante a gente começar a deixar cair o horizonte pessoal interior do planeta de provas e expiações para aspirar a um planeta de regeneração que só existe primeiro dentro da nossa consciência, não é? O exterior é um espelho do que nós somos por dentro. E é nessa medida que nós no dia-a-dia podemos ser mais felizes ou adiar para mais tarde essa felicidade. Mas a gente chega lá porque as leis da natureza não brincam, não é? A gente pode não acreditar nelas, marcha na mesma. A gente acha que a vida após a morte é uma treta, que eles já enganam bem. A gente desencarna e está lá. Reencarnação, então como é que eu posso ter sido outro? Reencarnação, este gajo tem uma imaginação. A gente desencarna e de repente está a chupar no dedo como um bebê. São leis da natureza, não há volta a dar. E todos caminhamos da ignorância para a sabedoria mais ou menos rapidamente.